nós começaremos, né? Vamos editar aqui, escrever o Shalom. Opa, Shalom está aqui. Concluir, enviar. Deixa eu botar isso aqui assim. Pastora Laide chegou, Cirineu chegou, Maiara Gouveia chegou, aleluia, chegando todo mundo. Maiara Gouveia, Raquel Ventura, Thales Diniz, Silvana Costa, Dilnay, está assistindo aí. Glória a Deus, lá de Massachusetts, nos Estados Unidos. Silvana, Thales Diniz, eita, quanta gente entrou de repente, mano. Entrou um montão de gente de repente. Aleluia. Aqui é a Maiara, Paulo Ventura aqui, Maiara, Laide Godoy, pastor de Aparecida, Rogério Carvalho, apóstolo Rogério, lá de Taubaté, Laide Godoy, Dilnay Santos, Shalom Norwood, Massachusetts, conectado. Vamos que vamos. Graças a Deus. Jorge Coelho, cadê o cumprimento aí? Eletov, isso, Eletov. Cedeu Mendes, aleluia, Silvana. Pastora Tânia Bandeira já entrou também, glória a Deus, aleluia. O que ele está dizendo aí, Raul? Como você está, meu irmão? Vai lá, responde a ele. I'm fine, brother, how are you? Ok, ó. Vou contigo, Mark. Brother Mark. Paz, pastora Tânia, aleluia. Fábio Flávia. Evaldo, aleluia. Oh, glória a Deus. Tijuca. Tamo junto. Eita. Cláudio Viana, secretário, já entrou. Ô, glória. Silvia Maria Azevedo. Aleluia. Silvia, você ligou para mim, depois eu liguei para você, não consegui falar contigo. Quando eu terminar aqui hoje, eu vou ligar para você de novo, tá? Vou te chamar novamente aí. Deus te abençoe. Silvia Maria, lá da Tijuca. Nossa secretária lá no culto do Barra Shopping. Marcelo Neves Moreira assistindo. Eita. Cláudio Viana, secretário, meu auxiliar. Som e imagem perfeitos. Aleluia. Mauro César. Silvia Juraci também assistindo. Amada irmã Silvia, Deus te abençoe, Silvia. A irmã Juraci também. Cirineu, lá de Taubaté. Maciel Teixeira, boa tarde, vinha. Maciel é lá da cidade de Cunha, uma cidade que fica entre Guaratinguetá e entre Paraty. Guaratinguetá em São Paulo e Paraty, Rio de Janeiro. Anda 40 quilômetros em direção a Paraty, saindo de Guaratinguetá, que chega em Cunha. Tá firme e forte lá. Felipe Moratório, lá de Caraguatatuba. Pastor Felipe Moratório. Shalom Adonai, meu amado. Aleluia. Pipa, pastor, vamos orar. Esqueci de orar. Senhor, meu Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai. Te louvamos de todo o nosso coração, pedimos a Tua bênção especial e poderosa nesta tarde. Algumas pessoas estão assistindo, Pai amado, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Teu amor, Tua bondade, que eles sejam visitados pelo Teu Espírito Santo. Pai, que derrame sobre nós nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, a unção, conhecimento, revelação, palavra rema, palavra profunda, para nós continuarmos nesse assunto de governo, meu Pai amado, que é fundamento de reino. Todos os cristãos deveriam entender esses fundamentos para melhorar a sua vida espiritual e a sua visão de reino de Deus, para que eles pudessem experimentar a verdadeira vida abundante que Jesus Cristo ensinou quando veio à Terra. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida em abundância está fazendo falta na vida de muita gente, porque não se aprofundam, não buscam conhecimento de quem é o Senhor da nossa vida. Quando buscam, compreendem, entendem e vivem melhor, com certeza. Portanto, Pai, nessa tarde, mais uma vez eu te peço que Teu Espírito Santo derrube todas as barreiras tecnológicas e chegue ao coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Well, my brothers, we here by the glory of God. Aleluia. T chegou também, pastora T. E para continuar o nosso assunto de governo, To continue the matter about government, nós falamos de Moisés, we have spoke about Moses. muita coisa a falar de Moisés. We spoke a lot of things about Moses. No domingo nós falamos sobre as 12 tarefas de Moisés, On the Sunday, we spoke about the 12 tasks que foi libertar, that was the Moses had. It was break free, libertar o povo, né? set free the people, Conduzir, to guide, prover subsistência, give them the resources, organizar, to organize, estruturar o sacerdócio,
to build the priestship, estruturar as relações sociais, build the social relations, relações políticas entre as tribos, the police relations between the tribes, criar um sistema penal de punição, to create a crime system, criar um sistema civil nos relacionamentos comerciais, to create a system about the business relations, estruturar um sistema de cerimonial, to build the relations about the ceremonies, entregar a lei para o povo, give the people the law, não somente entregar e ensinar, not only to give them the law, but also teach mas também aplicar a lei. and also apply the law. Não adianta nada ensinar a lei It doesn't work if you just teach the law, se quem está governando não aplica a the lei. one who is governing don't apply. Pastor Undina Posidone também, ela da Wesleyana, graças a Deus, Undina, Deus te abençoe, é uma bênção ter você aqui com a gente. Glória a Deus. Bem, Moisés então So then Moses, cumpriu todas as missões que Deus lhe he havia dado. accomplished all the missions that God gave to him. Não foi fácil para It ele, wasn't easy for him. ele teve muitos problemas, He had a lot of troubles, muitas dificuldades, a lot of difficulties. ele teve que vencer muitas situações He had interiores. to fight against internal wars. Vocês viram que ele teve problema quando feriu a rocha 2 You vezes, saw that he had a problem when he harmed the rocks twice. e o Senhor chamou a sua And atenção God called his attention. e disse: você não deixou o povo me santificar. And God told him, you didn't allow the people to glorify my name. Por causa desse deslize seu, não vou deixar você entrar na terra Because prometida. of this mistake of yours, I won't allow you to enter the promised land. Moisés ficou muito triste, Moses got really upset. orou a He Deus, prayed to God. buscou a He Deus, searched God. mas um dia o Senhor disse para ele: One day God told him, basta, não me toque mais nesse enough, assunto. don't talk about this subject with me again. Não quero mais saber dessa I conversa. don't want to know about this conversation anymore. Será que você sabe porque Deus disse para ele não tocar mais nesse assunto? Do you know why God told him to not talk about this with him again? Porque ele disse que tinha orado 3 vezes ao Senhor. Because the Bible said that he had prayed twice to the Lord. Porque Deus sabia Because God knew que se ele orasse a 4ª vez, that if he prayed the fourth, o Senhor cederia. the Lord would allow him. O Senhor veria a insistência dele. The Lord will see his E insistence. pela persistência ele ganharia. And for the persistence, he would won. Paulo também teve esse problema. Paul also had this problem Quando falou que um demônio esbofeteava toda noite, when he said that a demon harmed him every night. ele diz: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. And he said that he prayed to the Lord about it 3 times. E o Senhor também cortou a situação de Paulo. And the Lord also told him to not pray to him again about Diz: this. basta, He said, enough. não ore demais, Don't pray again about this. porque a minha graça te Because my basta. grace is enough for you. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. My power is stronger on your weakness. Por que estou dizendo isso, irmãos? Why am I saying this, my brothers? Eu falei aqui para vocês de vários homens que governaram. I told you here about a lot of men that governed. Adão, Adam, Abraão, Abraham, Noé, Noah, Isaac, Isaac, Jacó, Jacob, José, Joseph, Moisés. Moses. E agora vamos falar de And Josué. now we're going to talk about Joseph. Vocês estão pensando que eles eram Do you super-homens? think they were Superman? Nenhum deles era super-homem. None of them were Superman. Eles eram homens normais, They were average men, como nós somos. just like we are. As pessoas imaginam que os ministros People imagine that the ministries, vieram de outro planeta, they came from another planet. vieram como super-homem voando. They came like the Superman flying. Não é nada disso não, It's irmãos. not like this. Nasceram aqui na Terra, They have born here on earth. nasceram de mulher, They have born from a woman. foram crianças, They were children. foram They adolescentes, were teenagers. tiveram todos os problemas. E foram homens escolhidos por Deus. And they were men called by God. Não foram escolhidos por causa da sua perfeição. They weren't chosen for their perfection. E é bom, ministro, que você entenda bem And it's isso. good to you, minister, to understand this well. Você que é apóstolo e profeta, You that is an apostle or prophet, pastor ou mestre, pastor or master, evangelista ou bispo, evangelist or bishop, seja qual for a sua função na igreja, whatever is your function at church, escute o que eu vou lhe dizer. listen to what I'm going to tell you. Você não foi escolhido You were not chosen porque era perfeito. because you were perfect. É o contrário. It's the opposite. Você foi chamado, You were called, você foi you escolhido were chosen porque você é imperfeito. because you were unperfect. E aonde o poder de Deus se aperfeiçoa And where God's power gets stronger, é na imperfeição. it's on your imperfections. Você acha que você teria condições de se tornar um grande ministro? Do you think you could be a great ministry? Qual a virtude que você tinha? What virtue did you have?
Eu não tinha virtude nenhuma. I didn't have any virtue. Eu estava no mundo, I was at the war. assim como eu conheço vários pastores, Just like I know a lot of pastors, vários a apóstolos lot of que apostles estavam no mundo, that was at the war. alguns usando droga, Some of them using drugs, fumando, smoking, bebendo, drinking, na gandaia, doing a lot of parties, na vida toda. on the Na vida dirty errada. life, on the wrong life. E mesmo assim Deus os chamou. And even though God called them, E Deus os chamou por quê? and God chose them, why? Porque eram imperfeitos. Because they were unperfect. Porque se tivesse um perfeito, Because if there was one perfect, ele não dependeria do he Senhor. wouldn't depend on God. Por isso que na lição anterior, That's why in the previous lesson, eu falei da videira. I spoke about the tree. A videira é The perfeita. tree is perfect. A videira é a The perfeição. tree is perfection. A videira é Jesus The Cristo. tree is Jesus Christ. Perfeito. Perfect. E nós somos as varas And we are the que branches. somos enxertados nessa We videira. are attached to this tree. A perfeição da The videira perfection of the tree é que trabalha em nossa vida. that works. Por isso ele disse: That's why he said, está em mim you are in me e eu em vós. and I am you. Aquele que estiver em The mim one that is in me, produzirá muitos we frutos, fructify a lot porque ele é perfeito because he is perfect. e nós somos And we imperfeitos. are unperfect. Foi por isso que ele nos chamou. That's why he called us. Então esses homens que eu estou falando aqui, So all these men that I'm talking about here, todos eles eram humanos. all of them were human. Todos eles eram dependentes de Deus. All of them were depending on God. Eles tinham necessidades humanas. They had human necessaries. Eles ficavam nervosos, They became nervous. ficavam They were deprimidos, depressed. ficavam They, tristes, sometimes they were tinham upset. sentimentos They had abalados. feelings that were unstable also. Eles sofriam They também. suffered also. O problema, a vitória deles Their victory é que eles buscavam a Deus, that they searched oravam a God. Deus. They prayed to God. Deus conhecia a vida God deles. knew their lives. Deus sabia de tudo que acontecia com God eles. knew about everything that happened with them. Deus chamou Davi para ser rei. God called David to be a king. E Davi foi um grande rei. And David was a huge king. Quando Deus chamou Davi, When God called David, Davi era um jovenzinho ainda, David was a young man yet. um He adolescente. was a teenager. E Deus o chamou And God called him para se tornar rei. to be a king. E ele matou o gigante, And he killed the giant. ele matou o leão, He killed the ele lion. matou o He urso. killed a bear. O homenzinho era valente. He was brave. Quando Deus o chamou When God called him e mandou ungí-lo como rei de Israel, and told the prophet to anoint him as a king. I'll tell you something. o nosso Deus é Our onisciente. king is totally intelligent. Nosso Deus conhece o passado, Our God knows the past. conhece o He presente knows the e present. conhece o He futuro. knows the future. Então, quando Deus chamou Davi, So when God called David, já sabia he already knew que lá na frente, that there in the future, quando estivesse governando como when rei, he would be governing as a king, que ele ia cometer um they adultério. would make a betraying. Ora, se Deus sabia disso, Oh, but God knew this. por que Deus então o chamou? Why did God call him? É porque não tinha outro melhor do que ele. Because they were not any better than him. Qualquer outro que Deus chamasse Any other one that God called também teria falhas. also would have fails. Então Deus, eu sei que ele vai cair, So God know, I know he's going Eu to sei fall. que ele vai pecar. I know he's going to make a sin. mas eu vou ajudá-lo, But I'm going to eu help vou him. levantá-lo, I'm going to raise him eu vou up. castigá-lo, I'm going to punish him. eu vou corrigi-lo, I'm going to fix him. eu vou reagrupá-lo. I'm going to refix him. Mas Deus nos chamou porque somos imperfeitos. But God called us because we are unperfect. Não porque houvesse perfeição em nós. Because if there was perfection in us, Se você é if perfeito, you are perfect, eu duvido que Deus te chame. God called you. Ele precisa de gente normal. He needs average person. Ele não quer ninguém anormal. He doesn't want anyone that is super A perfect. igreja é muito exigente. The church is super demanding. A igreja sempre está apontando o dedo para os líderes. The church is always pointing the fingers to the leaders. O líder não pode ficar aborrecido, The leader can never get angry, não pode ficar can triste, never get upset, não pode ter can problema, never had any trouble. porque as ovelhas imaginam Because the lambs imagine que o pastor é um homem perfeito. that the pastor is a perfect man. Não é, não. He's not. Ele é uma pessoa normal, He's an average person. tem suas necessidades He has também, his needs also. sofre He também, suffers too. chora também, He cries too. levanta, He rises up. tropeça, He trips. levanta He novamente rises up e again. vai cumprindo seu And ministério, he keeps like this, accomplishing his ministry. porque Deus está com ele. Because God is with him. Se Pedro, If Peter, durante os 3 anos que andou com Jesus during the Cristo, 3 years that he walked among Christ, fosse membro de certas igrejas fanáticas hoje, if he was member of some fanatic churches nowadays, Pedro teria sido excluído dessas igrejas Peter would todas. be expelled of those church. Mas Jesus teve paciência com But ele. Jesus was patient with him. Pedro era imperfeito, Peter was imperfect. era He problemático, had a lot of trouble. tinha dificuldade de He had entender. difficulties to understand. Às vezes discutia com Jesus, Sometimes he argued with Jesus. ele fazia coisas absurdas. He done absurd things. Mas Jesus amava But ele. Jesus loved him. E disse, eu vou operar He ele. said, oh, I'm going to operate E his Pedro life. se tornou um grande apóstolo. And Peter became a huge A apostle. mesma coisa com Paulo.
with Sempre Paul. será assim. And they are always how he be. Então, quando nós estivermos falando aqui de governadores So when we speaking here about que governors Deus tem levantado dessa that terra, God keeps raising on this planet, eu quero que você que é ministro do I Senhor, want you that is a ministry of God, você que está na frente de uma igreja, you that is in the front of a church, nunca vá além don't never go beyond das suas expectativas. of your expectations. Não se permita Don't allow yourself achar que você é o to super-homem, think you're the Superman, que você é o Clark Kent. that you're the Clark Kent. Não, You're not. você é um homem normal, You're an average man. é comum. You're average. Você é marido, You are a husband. você é pai, You are a father. você tem You filhos, have children. e às vezes tem que falar um pouco mais duro com os And filhos. sometimes you have to speak a little harsh to your sons. E se às vezes o membro da igreja vê, And sometimes the member of a church see it. olha, o pastor falou muito duro com os filhos Oh, the dele. pastor spoke too much harsh with his children. Parece que ele não tem amor. Seems like he doesn't have love. O que importa é Deus saber que você tem amor. What it matters is that God knows you have love. Você não vive para os outros, You don't live to the others. você vive para You Deus. live to God. No final da história, On the end of the story, no final da sua história, on ministro, the end of your story, no ministry, final de sua história, pastor, apóstolo e profeta, on the end of your story, apostle, master, prophet, evangelista, evangelist, doutores, doctors, bispos, bishops. no final da sua On história, the end of your story, a única opinião que vai importar de verdade the only opinion that will matter for real é do nosso Pai Celestial. from our heavenly Lord. Não importa o que você tenha feito, Doesn't matter what you have done. importa o que Deus está fazendo na sua What it vida. matters is that what God is doing in your life. Então Moisés morreu. So Moses died. Aliás, antes de falar que ele morreu, eu quero explicar uma coisa. Actually, before talking about his death, I want to explain something. Às vezes as pessoas não entendem. Sometimes people don't understand. Quando Moisés estava numa batalha, When Moses was in a battle, ele levantava a mão he raised up his hand, e o pessoal de Israel estava combatendo. and the people of Israel were fighting, E de repente a mão dele começava a baixar. and suddenly his hand started going down, E os assessores dele estavam ao lado dele and his co-workers were at his side para levantar sua mão. to raise his hand. Eu já vi muitas pessoas dizendo I have seen a lot of people saying que a sua mão estava descendo that his hand was going down porque ele já estava because he cansado, was tired, porque era idoso, because he was an old porque era man, velho. because he was old. Deixa eu te explicar uma Let coisa. me tell you something. O Senhor deu vigor a Moisés The Lord gave energy to até os Moses 120 anos de idade. until the 120 years of his life. A Bíblia diz que nem os seus olhos The escureceram. Bible says that even got tired, physically he was perfect. Você nunca vai ouvir dizer, You never 40 anos da vida during his dele, 40 years of his life, que ele ficou doente alguma vez, he became sick once. que ele teve problema de coluna alguma He vez. had some troubles with his bones. Ele na idade dele com 80 At his anos, age, with 80 years old, 90 anos, 90 years old, ele subiu o Monte he Sinai. climbed the mountain Sinai. Sinak. Se você for a Israel hoje, If you go to Israel nowadays, eu duvido que você suba o Monte I Sinai. doubt you can climb the mountain Sinak. Primeiro porque não pode subir lá, é proibido. First, because you can't climb it because it's forbidden. Muitas pessoas que vão a Israel dizem que subiram o Monte A lot Sinai. of people that go to Israel say that they climbed the mountain Sinak. O Monte Sinai não fica em Israel, fica no Egito, The Sinak mountain that is not in Israel, is in Egypt. fica no deserto. It's in the desert, Mas o governo egípcio but the Egyptian government não permite que ninguém suba don't lá. allow anyone to climb É it. proibido. It's forbidden. Então as pessoas vão em outro monte, So the people go to another mountain que as pessoas dizem que é Sinai. that the people say that it's Sinak. Mas não é o But Sinai. it's not Sinak. Ninguém sobe no No Sinai. one climbs Sinak. Mas imaginemos que você tivesse permissão para But let's subir. imagine you have permission to climb it. Quando estivesse chegando um pouco além da metade, When you would be a little beyond the health, você já estaria pedindo socorro. E Moisés, 90 anos, 100 years, with 110 years, descia. he climbed and going down. Deus era com ele. God was with him. Tremendo. This is great. Então, na verdade, deixa eu explicar uma coisa para você. So actually, let me tell you something. Quando Moisés estava levantando as mãos para o povo prevalecer, When Moses was raising up his hand to the people to win the battle, que a mão dele abaixava. his hands were going down. Na verdade, se você ler bem o texto, Actually, if you read well the você vai text, entender bem. you will understand. Naquele momento, On that moment, Moisés estava cometendo o mesmo erro Moses was making the same mistake quando enfiou o cajado 2 vezes na rocha. when he harmed the staff twice on the rock. Que o Senhor tinha falado para ele, fala a rocha. And the Lord told him, speak to the rock. Dá uma palavra para a rocha. Give a word to the rock. Mas ele estava estressado, But he was stressed. estava chateado com He o was povo. upset with the people. Então meteu 2 vezes o cajado So na he hit rocha. twice the rock.
E o Senhor disse, And the Lord told him, sabe o que o povo vai dizer you are agora? the people going to tell now Que é você que tira a água da rocha. that you is the one who takes the water from the rock. Mas não é você, sou eu. But isn't you, it's me. Porque você tinha que falar. Because you had to speak. Porque você, quando falasse, a água sairia. Because when you would speak, the water would come out. Da mesma forma, você está metendo o cajado. But now you're hitting the rock with your staff. E agora eu não estou sendo And now santificado. I'm not being. No dia dessa batalha, On the day of this battle, Moisés estava cometendo o mesmo Moses erro. was making the same mistake. Porque se ele levantasse a mão Because if he raised his hand e Israel and vencesse, Israel would won, todos diriam everyone would say que era Moisés que estava vencendo a that batalha. is Moses was the one who was winning the battle. Então deixa eu dizer uma coisa para So let me você. tell you something. Não é que ele estava cansado com a mão He dele. wasn't tired of his hand. Não é que ele não estava suportando a mão He dele. was, no, it's not like he was standing up his hand. Era o Senhor nosso Deus The Lord our Father, que estava empurrando o braço dele. his arm go to down. Porque quando In the Bible, você que vai ver mais à frente, you will see on the front, algum tempo depois, aconteceram outras it batalhas. happened a lot of other battles. E ele levantou a mão And he raised up his hand, e ninguém segurou a mão dele. and no one grabbed his hand, E a mão dele não abaixou. and his hand didn't went down. Porque nessa outra batalha, Because on this other battle, Deus permitiu God allowed que ele levantasse a mão. that he. A mão dele arriou. But on this Baixou. battle, his hand went down. Aquela glória That glory era de Deus. was from the Lord. Então Deus não deixou a mão dele So the levantar. Lord didn't allow him to Mesmo que as raise up his pessoas hand. tentassem empurrar para For cima. more that his co-workers tried to push his hand up. Qual é a lição disso tudo, apóstolo? What is this lesson about all these, Apostle? É que muitas coisas, obreiro, Is that a lot of things, a worker, muitas ministry, apóstolos principalmente, apostles especially, profetas prophets principalmente, especially, que estão liderando igrejas, they are leading que churches, estão liderando rebanhos. they are leading lambs. Quantas vezes você pensa So many times you think que o sucesso da sua igreja é sua causa that the success of your church is because of you, e não é? and it's not. Quantas vezes você aceita So many times you accept que as pessoas digam that the people say que o seu plano foi that your maravilhoso, plan was great, que a sua palavra foi that extraordinária, your word was extraordinary, que você fez algo tremendo, that you did a huge thing, que você é muito that you're inteligente, super que intelligent, você é muito that sábio, you're super wise, que você faz grandes that coisas, you do great things, que você é o melhor pastor do that you're mundo, the best é o pastor melhor of the world, apóstolo do you're the mundo, best apostle of the oh, world. profeta tremendo. Oh, he's a huge prophet. Deixa eu te dizer uma coisa, Let me tell you something. baixa a tua bola, Calm down, take it easy. baixa a tua bola, Take it easy. porque se a tua bênção não estiver vindo lá de cima, Because if your blessing is coming from up, não vai fluir, it não vai acontecer, won't happen. porque todo o teu sucesso, Because all of your success, a honra e a glória the glory and the honor vem lá de cima. comes from heaven. A palavra do Senhor diz, The God's word says, portanto, quer comamos, whatever we eat ou bebamos, or drink, ou façamos or any other thing, a glória de let's do Deus. all for the glory of God. Mas tem gente, But there are some tem people, ministros, there are tem ministries, líderes there are leaders que amam ser that aplaudidos. love to be applauded. Deixa os aplausos para Jesus Let Cristo. the applause to Jesus Christ. Deixa os aplausos para o Senhor. Let the applause to the Lord. Cumpre o teu ministério. Accomplish Porque again here. nós somos normais. We are average. Não somos We super-homens. are not Superman. Nós fazemos muitas coisas boas. We've done a lot of good E things. de repente falhamos. And suddenly we fail. E de repente And tropeçamos. suddenly, Fazemos planos sometimes we make plans que não funcionam. that don't work. Que não dão certo. They don't have. And then we say, oh, É sua mesmo. the fault is yours. Porque você ainda não entendeu Because you haven't understand yet que você não passa de uma vara that you're just a branch enxertado na figueira. attached to the tree. A figueira é que funciona. The tree is the one that works. A vara só The obedece. branch only obeys. Então Moisés The day of his death. tem uma gloriosa And Moses had a glory death parte da Bíblia because it was the only death in the Bible em que Deus realmente that God appeared physically. morreu na presença do He Senhor. died on God's presence. Morreu na Even cruz. Jesus, when died on the O cross, Pai se afastou dele. the Father he went away of him. Mas Moisés não. But when Moses no, Morreu na presença do he Pai. died on God. Maravilhoso. This is wonderful. Uma bênção It's poderosa. a powerful blessing. E aí quando Moisés morreu, So then
monte e não voltou mais. When he climbed the mountain, he didn't came back. Aí uma pessoa entrou numa depressão And then profunda. a person, he entered on a deep depression. Essa pessoa que se entristeceu, se deprimiu, This person got really upset, got really depressed, foi Josué. was Joshua. Porque Josué era o escudeiro fiel de Moisés. Because Joshua was the loyal protector of Moses. Josué amava Moisés. Joshua loved Moses. O considerava como um grande He líder. considered him a great leader, Como se fosse o pai dele. just like he was his father. Josué muitas vezes Joshua many times, se colocou diante de Moisés he put it side to side with Moses, para ninguém se aproximasse so no one dele. could approach him. Ele fazia a tenda dele na frente da tenda de He put Moisés. his tent on the front on Moses' tent. Quando as pessoas vinham falar com Moisés, When the people went to talk with Moses, dizia: he raised up and o said, que você quer com Moisés? "What do you want with Moses? Eu quero falar com I ele. want to talk to him. Diz para mim o que você quer Tell me what you falar. want to talk to him. Eu que vou dizer se você vai falar com ele ou I'm não. going to say if you're going to talk to Ele him. está descansando He's agora. resting now. Me fala qual é o Tell me problema. what is the problem." E as pessoas tinham que falar. People had to tell. Moisés não mandou ele fazer isso. Moses didn't tell him to do Ele this. fazia espontaneamente Do it naturally. porque ele cuidava de Because Moisés. he take after Moses. Ele amava He Moisés. loved Moses. Você sabe que na Bíblia, You know that in the Bible, durante esses 40 anos que ele conviveu com during those Moisés, 40 years that he lived among Moses, Moisés era chamado de meu servo por Deus. Moses was called my servant by God. Mas Josué, de servo de Moses. Josué, o servo de Moisés. Joshua the servant of Moses. Toda vez que há uma Every referência, time he's mentioned, sempre diz que ele é servo de all he Moisés. says that he's served of Moses. E ele servia com amor And he served with e com love alegria. and with joy. O que ele não sabia What he didn't é know que o Senhor, is that the Lord Nando, was already training him, preparando preparing him para substituir a Moisés. to replace him, E agora, to replace quando, Moses. quando Moisés morre, And now when Moses ele died, entra em tristeza. he got really upset. 40 anos ao lado de 40 Moisés. years with Moses. 40 anos de fidelidade a 40 years Moisés. of loyalty to Moses. E agora Moisés morre. And now Moses died. O Senhor chama But then the Lord called e him diz: Josué, and said, Joshua, agora é a sua vez. now is your time. Agora você vai Now trabalhar. you're going to work. Ele disse: Não, não vou He said, não. no, I won't. Não, não vou não. I cannot. Eu não posso fazer I isso. can't do this. Eu não estou à altura. I am not able off. Eu não tenho como fazer a obra de Moisés. I'm not as able as Moses. Se você vai, And the Lord não said, vou. no, you won't. You go. And eu he vou, said, I won't. eu vou ajudar você, I'm Josué. going to help you, Joshua. Não, não vou, no, não. I won't, Lord. Não é que ele estivesse se recusando a servir ao It's not Senhor. that he was refusing to serve the Lord. É que ele achava que ele não estava em That he condição. think he wasn't able to do it. Então o Senhor disse para ele, And then the Lord told him, de maneira bem incisiva, in a very straight way, bem clara: very clearly, Josué, Joshua, Moisés Moses, está morto. he's dead. É como se Deus dissesse para ele: está vivo no teu coração. In your heart. Mas no teu coração, Josué, But on your heart, ele tem que Joshua, morrer também. he has to die also. Ele não voltará He mais. won't come back. Agora There's no other Ele está way. morto. He is dead. é você. And now is you Eu vou tomar você by the right hand. e vou te conduzir I'm going to take you da mesma forma como eu fui com the Moisés. same way that I did with Moses. Also, E você não vai ser esta lei para o meu povo. and you won't stop talking about this word with my people. O que Moisés começou, Started, você vai you continuar continue. ensinando a palavra Teach them the word de noite. by day and by night. O povo não pode. Go away of my word. Irmãos, prestem bem atenção no que eu estou Dear dizendo brothers, aqui. pay very attention what I'm saying now. Com Moisés, With Moses, o Senhor disse: ensina a palavra the Lord Ensina a told teach palavra. them the word de dia e de noite. at day and at night. Quantas vezes precisar, repita. Whatever the times you need, repeat it. Teach them every Se eles day. estiverem cansados, continue ensinando. They are tired, keep teaching. De manhã, By morning, de tarde, de afternoon. noite. Entendeu? And then Moses died. Agora o Senhor vem novamente Now the Lord come e again diz: Josué, and say, não Joshua, cessa de ensinar don't stop. a palavra. Take the word. Vai repetir, Repeat vai it. falando. As gerações vão mudando. The generations will keep E changing. você vai falando. And you'll keep Vai ensinando. teaching them. Irmãos, My brothers, se Deus insistiu com Moisés, com Josué, para ministrarem a palavra dia e if noite, God was insistent Joshua to keep teaching the word, por que que hoje tem tantos ministros there are so many ministries. que estão criando uma série de trabalhos especiais They na are igreja? creating a bunch of spiritual works in the church. Glória a Deus. Voltamos.
Por que as pessoas hoje não ensinam So why people nowadays don't teach, conforme a ordem divina? just like they have on the order. Então criam vários programas So they especiais. create a lot of special programs. E esses programas nunca colocam a palavra. And those programs never put the word on E hoje it. parece que o marketing tomou o lugar da And unção, nowadays it seems like the market replaced the anointing que não funciona mais nas igrejas. that don't work out anymore in the churches. Porque tem pessoas Because there are people que imaginam se trouxer coisas do mundo, that they think that if they bring things from the world, que os cristãos vão prestar mais that the atenção. Christians will pay more attention. Na verdade, é a falta de unção, Actually, it's the lack of de anointing, conhecimento, of knowledge. que precisa voltar às igrejas. And this needs to Para que os líderes precisam, leaders must understand não tiver palavra, that if the people don't have the word, eles vão they're enfraquecer. going to be weakened. A palavra que fortalece. It's the word that is É que alimenta. is the one that feed. Aquele povo estava no deserto That people was in the desert durante 40 during anos. 40 years. Foi a palavra que os It was the sustentou. word that sustained him. E hoje é a mesma coisa. Nowadays is the same thing. Estamos vendo os cristãos We're enfraquecerem. seeing the Christians going weak Porque não tem a palavra. because there is lack of E a word. ordem do Senhor é muito And clara. God's order is very clear. Não serve Stop talking about the word, about this law every day, de dia e de noite, by day and at night, para que tenhas cuidado so you can be careful de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. to do exactly as is written, Então farás prosperar o teu so you caminho. make prosper. Uma coisa, líder. Understand something, leader. Entenda uma coisa, pastor e apóstolo. He's a pastor, Profeta e apostle, mestre, prophet, evangelista. master, evangelist. O Senhor está The dizendo, Lord is saying, ensina a palavra. teach the word. Ensina a palavra. Teach the word. Ensina a palavra. Teach the word. Então farás prosperar So teu then you caminho make prosper your way, e serás and you'll bem-sucedido. be well succeed. Então Deus está So dizendo, the God is o saying, dono da the palavra, owner of the aquele que word, proferiu a the palavra, one that spoke the o word, criador da the palavra, creator of the word, ele está dizendo, he's saying, se alimentar o if you povo, feed my people, eu farei prosperar teu I'll caminho. make your way prosper. Tu serás You bem-sucedido. will be well succeed. Então, se você quer So prosperar if you want to e ser prosper, bem-sucedido, you and be well succeed. nunca deixe de ensinar a palavra ao teu povo. Never stop teaching the word to the people. Não adianta pintar o púlpito de preto. Paint the altar at black. With Não adianta black. botar luzes Maybe psicodélicas. if you doesn't work if you just put psychedelic light bubbles in the church. Não adianta apagar a luz da igreja. Doesn't matter if you turn. Conectou, amém. Tá vendo queda de internet aqui, mas não sei por que hoje, mas tá assim. Mas vamos continuar, em nome de Jesus. Oh, você falou mesmo? Queda de internet. We have a little so we're trying to reconnect. There's a little problem about with the area with the web. Amém. Então, depois que Deus falou claramente com Josué, So God spoke clearly with Joshua, ele aceitou. he accepted. Então passou a ser o novo governo So he started to be the new government à frente de Israel. leading Israel. Então agora é outro governo. So now it's other government. O governo de Josué foi um governo de continuidade. The government of Joshua was a government of continuation. Porque ele viu o que Moisés fez. Because he saw what Moses did. E ele sabia o que Deus iria He fazer. knew what God would do. Então ele deu continuidade So he gave a continuation para fazer aquilo que Deus mandou. to do exactly what God ordered. Mas tem uma coisa interessante aqui But there's an interesting thing here que eu quero falar para você. that I want to tell you. É muito importante It's very important que as pessoas que você está governando, that the people that you are governing, que você está that liderando, you are leading, olhem para você look at you e vejam você, and see in you, homem ou mulher que está man liderando, or woman that is leading, veja você como sendo uma pessoa do Senhor, seeing you as being a person of God, a quem Deus the credenciou one God gave a para credential você servir a Ele. to serve to Him. Então o que aconteceu com Josué So what happened to Joshua? foi que ele falou com o povo. Ele disse, vocês agora estão juntos comigo. Now you are with me. Eu vou liderar vocês, I'm going to lead you, conforme Moisés falou. just like Moses spoke. E vocês vão andar comigo. And you will walk with me. Eu vou liderar as tribos. I'll lead the tribes. Eu vou dizer o que tem que ser feito. I'll say what it has to be done. Então o povo respondeu. And then the people responded. Olha com que maneira o povo respondeu a Look ele. how the people responded to him. Então responderam a Josué So dizendo, then their answer to Joshua saying, tudo quanto nos ordenaste, tell us, faremos. we'll do. E aonde quer que nos enviares, And whatever you send us, Iremos. we'll go. como em tudo Just
like in everything we obeyed to Moses, assim obedeceremos a ti. just like we will obey to you. Tão somente seja o Senhor Deus contigo, So the Lord may be with you, como foi com Moisés. just like was with Moses. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens Every man that goes rebel against your orders, e não obedecer às tuas palavras, don't obey to your words, em tudo quanto lhe ordenares, in whatever you ele order, será morto. he will be dead. Tão somente ser forte e corajoso. So then be brave and strong. Sabe o que está se manifestando You aqui? know what is manifesting here? Preste bem atenção. Pay very attention. Entenda essa palavra que é uma palavra rema. Understand this word, because it's a hammer word. O que está se manifestando aqui What is being manifesting here são os 3 fundamentos que eu ensinei is antes. the foundation that I spoke about before. Fundamento da unidade, Foundation about our unity, da honra of honor, e da and autoridade. of authority. Agora fala sobre Now governo. we're speaking about government. Mas o povo aqui está dizendo, But the people here is saying haverá unidade em nosso there meio. will be unity among O povo us. está dizendo The isso. people is saying this. Se alguém te desobedecer, If someone disobeys se alguém you, se if rebelar, someone goes rebel ele against será you, morto. he will be dead. nós não aceitamos We won't accept quebra de unidade no meio do nosso break povo. of unity among us. Será que o nosso povo hoje é capaz de dizer isso? Think our people nowadays is able to say this? Será que o nosso povo hoje é capaz de chegar para o líder I wonder if these people nowadays is able to tell to the leader e dizer pastor, apóstolo, and say profeta? pastor, a prophet, or apostle. Tem que haver unidade no nosso There rebanho. has to be unity among us. E o próprio rebanho dizer, And their own lamb saying, se alguém se rebelar contra o if Senhor, someone goes rebel against you, vamos we're expulsá-lo. going to expel him. Vamos estar para fora We're going to daqui. put it out of here. E não adianta ninguém vir com outra conversa dizendo, It doesn't work if someone goes with ah, another mas isso, conversation. isso é falta de amor. Oh, but this is lack of love. Não é não, irmãos. This is not lack of love. Rebelde não tem que ter amor. Rebel doesn't have to be A love. Bíblia diz que rebeldia é igual pecado de The feitiçaria. Bible says that the rebelty is just like sorcery. Desculpa eu dizer isso, você I'm que é sorry líder. by saying this if you're a leader. Quando você tem um rebelde na sua When you igreja, have a rebel at your que church, se rebela contra a sua liderança, goes rebel against your se leadership, rebela contra a igreja, and goes rebel against the church. se a Bíblia diz que é igual pecado de feitiçaria, The Bible says that it's just like the sin of sorcery. significa que todo It rebelde means that every rebel está debaixo de uma influência satânica. is under a satanic influence. Vou repetir para ficar bem claro para I repeat você. again to be very clear to you. Não tenha pena de rebelde. Don't look to the rebel like he was a Você poor. tem que corrigi-lo. You have to fix it. Porque se você não corrige, Because if you don't, é sinal que o seu governo it means that your está em government desobediência a is Deus. disobeying God. Porque ele não pode ser tolerado. Because it cannot be Você tem tolerated. que dizer para ele, You have to tell him. olha irmão, você não quer My brother, obedecer? if you don't want to obey, Você não aceita a minha you don't liderança? accept my leadership, Você não gosta de you mim? don't like me, Eu não vou orar por I isso. won't pray for this. Nem vou pedir a você para orar. I'm even going to ask you to pray. Eu vou pedir que você se retire da minha igreja. I'm going to tell you to go out of my church. E não importa quanto ele dá de It doesn't dízimo, matter it doesn't matter de oferta, quantidade de how oferta. much he offers. Não se preocupe quanto ele dá de dinheiro. Don't worry about how much he offers about money. Não se preocupe se ele dá 20, 50, 1 milhão de dízimo. Don't worry if he gives 20, 30 or 1 million. Porque o rebanho que está contigo, The pastor, lambs are with you, pastor. não é sustentado por ele. You're not supported by them. É sustentado pelo Senhor. You're sustained by the Lord. É o Senhor que te segura. The Lord that holds you up. É o Senhor que te dá provisão. It's the Lord that gives you the É provision. o Senhor que te dá dinheiro. It's the Lord that gives you the money. Confie mais no Senhor Trust more in God e menos na riqueza dos and homens. less on the richness of men. Porque pastor não pode se vender. Because pastor cannot be sold. Apóstolo não pode se vender. Apostle cannot be sold. Profeta não pode se A vender. prophet cannot be sold. Porque você tem um compromisso com Deus. Because you have a compromise with E God. quando Deus te chamou, And when God called you, Ele não te tratou de problemas He financeiros. didn't treat you about finances. Deus não disse quanto ia te pagar. God didn't told you how much He's going to pay you. Ele nem disse se ia pagar. He even told you He's going to pay you. Mas eu duvido que você encontre na But I Bíblia doubt you to find on the Bible ou fora da Bíblia or out of the Bible alguém que Deus tenha chamado someone that God has been called e não tenha sustentado. and God has not Ele supported him. protege os teus, He protect yours. sustenta He você, protect you, tua família, your family, tua igreja your church. e nunca vai te And He's abandonar. never going to leave you. É necessário confiar mais. It is necessary to trust more. Porque o que parece hoje Because what it seems é nowadays que algumas lideranças that some leadership continuam como líderes, keeps as leaders, mas parece que perderam a fé but it seems that a they lost confiança faith. em Deus. They lost the trust in God. e ficam orando. And they keep praying. Senhor, manda um empresário para minha Lord, igreja. send an entrepreneur to my church. Senhor, manda um homem rico para minha Lord, igreja.
send a rich man to my church. Você não precisa de um empresário rico, You don't need a rich entrepreneur. de homem rico. I'm a rich man. Meu amigo, My Lord, my você friend. só precisa da presença de Deus na You sua only igreja. need the God's presence at your church. É a presença de Deus que atrai. It's the God's presence that attracts. Se a presença dele estiver contigo, If God's presence is with you, vai ser uma bênção. it's going to be a blessing. Você sabe quantos empresários ricos Moisés tinha no Do you deserto? know how many rich entrepreneurs Moses had in the desert? 40 anos! 40 years. Qual foi o dia que eles passaram fome? What was the day they didn't have food? Qual foi o dia que morreram de fome? What was the day that someone died hungry? Qual foi o dia que morreram de sede? Tell me the day that someone died thirsty. Qual foi o dia que faltou roupa? Tell me the day that there was lack of clothes. E tente entender o tamanho do nosso Deus. Try to understand the size of our God. Tente entender o tamanho do amor do nosso Try to Deus. understand the size of our God's love. Eu estou falando para líderes. I'm telling this to leaders. Eu estou falando para pessoas que governam a igreja. I'm saying this to people that govern the church. Mas eu sei do que estou I falando. know what I'm talking about. Eu sei do que acontece por I aí. know what happens out there. Eu sei que hoje tem muitos I pastores, know that there's a lot of pastors, muitos líderes, a lot of leaders implorando ajuda, begging for help, pedindo dinheiro aqui, asking for money pedindo dinheiro there, ali. asking for money in that. Por que você não procura conversar com Why don't Deus? you search to talk to God of gold and silver? Então nós temos que aprender a governar, So we have to learn how to govern, confiando no Senhor. trusting God. A hora está passando, Time here is passing, mas vamos lá. but let's continue. Além dessas coisas todas Besides all those things que Josué assumiu, that Joshua assumed, aí começa um processo then interessante, store an interesting process. porque ele estava na beira do Rio Jordão, Because he was at the border of Jordan River, tinha que atravessar para o outro he had to lado cross to the other side para entrar em Canaã, to enter in Canaan. e em Canaã encontraria a cidade de Jericó. And in Canaan, Yeah. he would find the city of Jericho. O ano que vem eu vou estar em Jerusalém, Next year Israel. I'll be in Israel. E se você for comigo, And if you go with me, eu vou te levar exatamente nesse I'll lugar take you exactly to this place onde Josué passou. where Joshua was. Onde ele passou, eu te levo lá. When he passed through, I'll take you there. Foi o mesmo lugar onde Jesus foi It batizado. was the same place that Jesus was baptized. Foi o mesmo lugar onde o general Naamã também foi It curado. was the same place that the general Naaman was Foi cured. na mesma região que Elias foi arrebatado. It was the same region that Elias was taken from heaven. É um lugar cheio de história. It's a place full of Eu stories. levo você lá. I'll take you there. Então, antes de atravessar, So before to cross, ele orientou God guided que vários atos proféticos fossem feitos. that he had to do a lot of prophetic acts. Olha uma coisa impressionante, This is an impressive thing. que hoje tem obreiros, Nowadays there are workers, tem líderes there are leaders que não compreendem, that don't understand, não entendem don't e understand, não aceitam and don't accept fazer um ato profético. do a prophetic act. Ah, isso é coisa do Antigo Oh, Testamento. this is Old Testament stuff. Isso acontecia naqueles This tempos. used to happen on those times. Acontecia lá It happens all those times. e acontece And it hoje happens ainda. today Porque Deus opera. because God works. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, The Bible says that God is the same one before, é hoje and the same yesterday, the same today, e eternamente. and eternity. Então Josué So Joshua, começou a receber a orientação de he Deus. started to receive the God's orientations. Então o Senhor disse: So the Lord said, põe os sacerdotes na frente, put the priests on the front, levando a arca, taking the ark, e que o povo mantenha a distância and tell the people to stay to keep distance de 2.000 côvados, of 2,000 covados. que hoje dá mais ou menos 900 metros. Nowadays, like 9 Quase, inches. quase 1 quilômetro de distância Almost 1 kilometer of distance Da from the arca. ark. Priests would go in front. Então os sacerdotes tinham que entrar no rio. So the priests had to enter on the river. E quando eles entrassem no rio, And when they would enter on the river, o Rio Jordão se abriria, the Jordan River would open. exatamente como o Mar Vermelho Just fez. like the Red Sea did. Da mesma forma que quando saíram do Egito passaram o Mar The Vermelho. same way they went out of the Egypt, they crossed the Red Sea. Agora para entrar em Canaã, Now to enter in Canaan, acontece a mesma it coisa. happens the same thing. Olha que coisa maravilhosa. Look what a wonderful thing. Eu expliquei no governo de I Moisés explained that on Moses' government. que quando Moisés foi libertar o povo do Egito, That when Moses went to set the people free from Egypt, ele teve que falar com os anciãos, he had to speak to the ancients porque Moisés passou 40 anos no deserto. because Moses spent 40 years at the E quando ele desert. vai para o Egito, And when he goes to the Egypt, ele não tinha que se dirigir primeiramente a Faraó. he didn't have to speak first to the king. Ele tinha que se dirigir He had to talk às first pessoas que estavam como autoridade sobre os hebreus. to the people that were as authority over the Hebrews. E a autoridade sobre os hebreus
hebreus eram os anciãos de Israel que tinham autoridade. And the Hebrew and the authority over the Hebrew and the authority over the Hebrews was the ancients that was among the Hebrews. Por isso Moisés teve que falar com eles. That's why Moses had spoke with them first. E quando Moisés provou que Deus o tinha enviado, And then when Moses proved them that God has really sent him, a Bíblia diz que eles adoraram a Deus. the Bible says that they all worship to the Lord. Fizeram um grande culto de They adoração. make a huge service to the Lord. Quando Moisés saiu, When Moses went out, que atravessou o Mar Vermelho, when they crossed the Red Sea, que entrou no deserto, they entered the desert. fez outro culto de They adoração. all make another service of worship. Agora chegou a vez de Josué. Now it's Joshua's turn. Vai sair do deserto They're going to leave the desert para atravessar o to rio. cross the river, Aí eles fazem and then they um make culto de consagração. a service of consecration. 3 dias de jejum, 3 days not de eating, of santificação, sanctification, para poder atravessar so they could cross e entrar lá do outro lado. and cross and get to the other side. Mas olha que coisa interessante. But look what an interesting thing. Eles atravessaram They crossed e pediu 12 homens, and they asked for 12 men, um líder de cada tribo, one leader of every tribe, para levar uma pedra to take a rock nas costas. at the back, E eles atravessaram o rio com a pedra, and they crossed the river with the rock. porque o Senhor disse, Because the Lord said, quando chegar do outro lado, when you get to the other onde side, vocês acamparem, when you make your tent, coloque as 12 pedras, put them the 12 rocks, como se fosse um memorial. just like it was a remembrance. E quando no futuro os seus filhos perguntarem, And then on the future, when your sons ask, e vocês vão dizer, aqui o Senhor operou, and then you're going to say, oh, Aqui here o the Senhor nos- Lord made. aqui o Senhor nos fez atravessar. Here the Lord worked. Here Mas- the Lord operated. Mais um ato profético. More one prophetic act. Era a presença It was the presence e um primeiro altar and the first altar que estava sendo that levantado, was being built, porque o altar é símbolo de posse da terra. because the altar is a symbol of owning the land. O altar é símbolo de governo. The altar is a symbol of government. Por isso, quando Abraão chegou lá no deserto, That's why when Abraham arrived at the desert, Abraão levantou 3 altares, Abraham built 3 altars tomando posse da terra. owning the land. E agora eles fazem isso também. And now they make these 2. Mas ainda tinha outra situação, But there was another Outro situation, problema. another problem, porque nós imaginamos because we imagine que Josué atravessou o Rio Jordão that Joshua crossed the e river foi logo atacando Jericó. and he started to attack Não, Jericho. não podia fazer No, he isso, could not do this, porque Deus tinha que preparar o seu povo, because Lord had to prepare the people, colocá-lo em condições espirituais put them in spiritual conditions de derrubar Jericó. to defeat Jericho. Aí o Senhor disse, So then the Lord says, Josué, Joshua, você vai ter que fazer facas you're going to make de knives pederneira, of Pedernir, facas afiadas, as sharp knives, porque você vai ter because you're going to que have circuncidar esses nomes todos to aí. circumcise all those men. Porque quando eles saíram do Egito, Because when they got out of the Egypt, os homens saíram the circuncidados. men went out circumcidated. Mas esses que nasceram no But deserto those men that was born on the desert, não estavam they were circuncidados. not circumcidated. Agora preste atenção numa coisa. Pay attention on something. Não eram crianças. They were not children. Não era recém-nascido de 8 dias. They weren't just born child. They're just born babies. Não, agora já eram homens. They were now men. Eram guerreiros. They were warriors. Eram casados. They were married. E agora Josué disse, Now the Joshua said, tem que fazer a you're circuncisão. going to have to be circumcidated. Olha, eram 3,5 milhões de There were pessoas. 3.5 million people. Vamos imaginar tirando as crianças. Let's imagine that taking out the As children mulheres. and the women, E tinha que circuncidar aqui todos os homens que and they had estavam to ali. circumcise all those men, E não eram crianças. and they weren't children. Então foi uma circuncisão nacional. So it was a national Geral. circumcision general. Porque Deus não podia entregar a terra Because God could not give the land se não fosse bem explícita if they were not very clearly a aliança do povo com ele. the alliance of the people with Him. E a circuncisão significa aliança com And the Deus. circumcision mean the alliance between the people and God. Você já percebeu que alguns obreiros, quando são enviados para alguma terra, Do you realize that when some workers are Eles não sent to prosperam. a land, they don't prosper? às vezes ele está muito bem situado na igreja dele, Sometimes he is well placed on his church. às vezes ele está prosperando, Sometimes he's prospering. mas de repente ele quer sair, Then suddenly he wants to go out. de repente ele quer ir embora. Sometimes suddenly he wants to Ah, eu leave. vou para tal lugar porque lá é Or go melhor. to another place because there is better. Pode ser melhor segundo a cabeça It might dele, be better according to his head, mas pode não ser melhor para Deus. but it might not be better for God. Porque melhor para Deus Because better for é God quando nós obedecemos. when we obey Him.
E agora Deus não podia entregar a terra And now God couldn't give the land se não houvesse aliança. if there was no alliance. Então eles circuncidaram So they circumcidated todos os machos. all the men, Que nasceram all no the male deserto. that was born on the desert. E olha que você circuncidar um homem já feito And you imagine that you circumcide a grown-up man, é diferente de circuncidar uma criança, different to circumcide a baby, um recém-nascido. just born, E eles circuncidaram. and they're circumcidated. E você tente imaginar, And you try to imagine né, aqueles homens all circuncidados those men circumcidated com seu órgão genital cortado, with their genitals with a cut, ferido, hurted, andando de pernas abertas. walking with the open legs. Porque a Bíblia diz Because the Bible says que eles tiveram que ficar that ali they had to stay there até que fossem definitivamente until they were definitely sarados, cured, até que cicatrizassem, until there was no pain anymore, até que não tivesse mais nada. until they were not hurting anymore. E eles levantaram e foram todos circuncidados. And they were all circumcidated. E só depois então And then only after é que saíram. O Senhor disse, the Lord said, nesse tempo disse o Senhor a Josué, on this time the Lord told Joshua faz facas de pederneiras to make knives of pederneer, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. and then circumcidate again the sons of Israel. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. That's why the reason that Joshua circumcidated him. Todo o povo que tinha saído do Egito, All the people that went out of the Egypt, os homens, todos os homens de guerra, all the men of war eram já mortos were already dead pelo caminho. over the way. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Because all the people that went out were circumcidated. Mas a nenhum deles que nasceram no deserto, But none of them that was born on the desert depois de terem saído do Egito, after leaving the Egypt, havia sido they were circuncidado. being circumcidated. Então você imagina So you imagine que tem homens de 40 anos de idade there are men of 40 years old que agora estavam sendo that circuncidados. nowadays were being circumcidated. Foi It difícil, was hard. foi It doloroso, was painful. mas tinha que manter a But aliança. they had to keep the alliance. Porque quando Deus trabalha com aliança, Because when God worked with alliance, tudo prospera. everything prospered. Tudo prospera. Everything prospers. Às vezes nós não entendemos isso. Sometimes you don't understand this. Às vezes, irmãos, eu fico imaginando que alguns líderes Sometimes, but I keep imagining that some leaders, conduzem o seu ministério, they guide their ministry, cumprem o seu chamado they accomplish their call de maneira profissional. in a professional way. E isso, irmãos, como profissão é ruim. And this, as a profession, Você tem- is bad. Você tem que fazer pela vocação, You're doing it for your vocation, pelo amor, for your love, pelo chamado. for your call. Então Josué So Joshua, fez tudo isso, he do all of this fez o povo jejuar, to the people not eating for 3 days. atravessou o Rio Jordão, He crossed the rivers. acamparam do outro lado, They make this tent on the other side. fizeram a circuncisão They made the circumcision, e depois fizeram a festa da Páscoa. and then after they make the East party, Porque agora tinham saído because now they went e out. tinha que celebrar a Páscoa. They had to celebrate the East. Olha que coisa interessante, irmãos. Look what an interesting thing, my Até o brothers. presente momento, Even to that day, nem Deus nem Josué even God or Joshua, estão preocupados com o pessoal de Jericó. they were worried about Jericho. O pessoal de Jericó era forte, Jericho was strong. tinham muralhas estão disponíveis, They had unbreakable walls. já estavam observando os judeus, They were already watching the o que eles Jews. iam fazer. What were they going to do? Mas olha que a preocupação principal But their main worry era que as coisas entre Deus e o povo se was acertassem. that the things between the people and God fixed. Tudo tinha que estar perfeito entre Deus e o povo. Everything has to be perfect between the people and God. Meu amado líder de igreja, My beloved leader of church, você sabe por que muitos planos seus falham na igreja? do you know why a lot of your plans fail Porque at church? antes de executar qualquer plano, Because before executing any plan, faça o povo e Deus se let the ajuntarem, people and God go united, se conectarem, connect, orarem, pray, jejuarem, not eating, santificarem. sanctify. Eu não sei há quanto tempo mais I don't know for so much time. eu não tenho ouvido uma pregação sequer, I don't know for how much time. I haven't heard even one nem preach, nas igrejas even at churches, e nem na internet. and even at the internet. Quanto tempo eu não vejo uma pregação sobre santificação? For so many time I haven't heard any. For so many time I haven't heard about a preach or about certification. Será que os líderes de hoje esqueceram I wonder if the leaders of nowadays forgot da santificação? about sanctification.
Santificação também é um fundamento do reino. Sanctification is also a foundation of the kingdom. Santificação é fundamento eterno. Sanctification is an eternal foundation. Existia antes, It existed before, existe hoje, exists today, existirá no futuro. and we're going to exist in the future. A Bíblia diz isso claramente. The Bible says this clearly. Seguir a paz com todos, Follow the peace with E a the peace santificação. with everyone, and the sanctification. sem a qual ninguém verá o Senhor. Without it, no one will see the Lord. Mas parece que as lideranças esqueceram But it disso. seems that the leadership forgot E it. você quase hoje não vê mais um líder falando sobre isso. And nowadays, you almost don't see a leader speaking about it. Eu já vi pessoas dizerem para mim, I have seen people tell to me, disseram até de forma brincalhona, brincando they comigo. told me like joking, but they did. Você aposta, o senhor tá maluco? My apostle, are you mad? Se a gente pregar a santificação que está na Bíblia, If we preach the sanctification that is in the Bible, vai todo mundo embora. everyone will leave the church. E se todo mundo for embora, And vamos estar para quê? if everybody will leave the church, Porque o povo não quer mais saber disso. because the people don't want to know about this anymore. Há quanto tempo a gente não ouve For so many times we haven't heard uma pregação sobre fruto do Espírito? about a preaching about the fruit of the Spirit. Irmãos, é uma vergonha que eu vou My dizer. brother, this is a shame that I'm going to tell you. É uma vergonha, mas eu vou It's a dizer. shame, but I'm going to tell you. Tem frutos do Espírito There are fruits of the Spirit que a gente pergunta a um pastor. that we ask to a pastor. O que significa longanimidade? What it means longanimity. O que significa benignidade? What it means benignity. O que significa essas coisas assim? What it means those things. Eles não respondem. They don't answer. Eles não They entendem. don't understand. Como é que um homem que sobe no púlpito, How a man that goes to an altar, um homem de Deus que tem que conhecer a a palavra, man of God that has to know the que Bible, tem que ensinar a que não sabe essas coisas why simples? they don't know those things? Porque não consegue ensinar isso pro Why povo? can't they teach those things? Porque só sabe falar de prosperidade, Because they only keep speaking about de prosperity, bênção futura, about the future blessings. que vai dar tudo That certo, everything is going to be fine. que vai chover ouro do There's céu. going to rain gold Gente, in the heaven. A My brothers, palavra é muito mais do que the isso. word is more than this. A palavra ela é confrontativa. The word is confronting. Você está preocupado com a quantidade de gente que vai ter na sua You igreja? worry about how many people is going to be in your church. Você está preocupado em ajuntar uma multidão? You're worried about to make a crowd in your church. Que adianta juntar uma multidão sem palavra? What it matters to make a crowd without word. O que adianta juntar uma multidão não What edificada? it matters to make a crowd without edification. Porque Deus te chamou para levar a palavra. Because God called you to E, bring the word. e muita gente vai fugir da And a palavra. lot of people will run away from the word. Você já ouviu histórias, You have heard e stories. continua ouvindo até You hoje, keep hearing de nowadays países, about countries, de nações about nations que foram uma potência no passado that were a great country in the past. e hoje enfraqueceram, Nowadays they are wicked. faliram They espiritualmente. fail spiritually. Nações que no século passado Nations that on last century mandaram missionários para toda parte they do sent mundo. missionaries to all around the world. E hoje são eles que estão precisando de And missionários. nowadays they are needing missionaries. Igrejas que no começo do século XX, Churches that in the beginning of the 20th century, 98% da população, 98% of the population. vou enfatizar bastante, I'm going to emphasize no this. começo do século At the XX, beginning of the 20th century, havia nações, there were nations, uma nação a específica, nation specifically, que eu não quero dizer o nome that I aqui, want to say the name here, 98% 98% da população of deste the país population of this country era evangélica, were gospel, era cristã. was Christians. Esse país era uma potência mundial, This country was Tinha avivamento lá. was a very powerful country. produziu muitos missionários. They make a lot of missionaries. Foi o país que mais mandou missionários para a It was África. it was a country that most sent missionaries to Africa. E quando chegou no final do século XX, And on the end of the 20th century, há 20 anos atrás, 20 years ago, somente 1,5% da only população, 1%, only 1% of the population, 1,5% da população era evangélica. 1% of the population were gospel. A apostasia entrou, The apostasy entered. o esfriamento entrou, The cold entered. eles perderam a noção, They lost the notion. o humanismo, The kindness. materialismo, The love for material things. tomou conta do país. You start to enter on the country. Hoje eles necessitam Nowadays they de need missionários. of missionaries. Você olha para a Europa, You look to Europe. que já foi uma potência It evangélica, was a huge power about já foi uma gospel. potência cristã, It was very powerfully about mas a falta de the palavra lack of word para segurar
to hold on, para criar to raízes, create roots, para fortalecer to strengthen o reino de the Deus, kingdom of foi God deixado de lado. was left behind. Hoje aqui no Brasil, Nowadays in está Brazil, acontecendo essas coisas. this is happening. Poucos são aqueles Few are the ones que não estão se importando com o tamanho de that rebanho, don't care about the size of their church, mas estão se importando em levar a but palavra. they care of bringing the word. Porque o que Deus espera Because what God é que expects o mundo conheça a palavra that the dele. world knows His word. Porque se o mundo conhecer a palavra dele, Because if the world knows His o word, mundo vai conhecer o Senhor. the world knows God. Porque foi ele que disse: Because He was the one who o meu said, povo está perecendo. my people is going down. Perecer significa morrer. Going down means O die. meu povo está morrendo My people is dying. porque está lhe faltando conhecimento. Because there's lack of knowledge. E os knowledge. responsáveis pelo conhecimento, And the responsibles for de knowledge, alimentar, to feed, de falar para o to povo, tell the people, somos nós, are we, são os apóstolos, are the são apostles, os profetas, are the prophets, são os pastores, are the são os pastors, mestres, are the masters, são os evangelistas. are the É evangelists. todo e qualquer líder que foi levantado por Every Deus. leader that is raised by God, Você não pode abrir mão you disso. cannot give up on this. Você pode fazer quantas festas você You quiser. can do so much parties you want. Pode fazer luau, You can do pode fazer a retiro, party at the beach. pode fazer You encontro, can make a vacation. pode you can fazer o make que a lot você of- quiser. You can do whatever you want. Mas se nessas reuniões But if in those reunions, o objetivo não for o Senhor, the purpose is not the Lord, serão reuniões de fracasso. would be fail reunions. Você está apenas divertindo o povo, You're just giving fun to the people. está apenas alegrando o povo. You're just making people happy. Você é um excelente apresentador de auditório, You're an excellent show presentator. mas você foi chamado, líder. But you were called leader. E olhe bem para mim nesta And hora. look about to me right now. Você foi chamado por Deus. You are called by God. Você foi levantado por You are Deus raised by para God pegar a palavra to take the Bible e levar a palavra and take the Bible para o povo, to the people que o povo precisa. because the people need. Tempos difíceis estão vindo na nossa direção. Harsh times are going to us. Tempos terríveis estão chegando. Terrible times are coming. A única forma deles suportarem, The only way that people to survive, a única forma deles conseguirem vencer, the only way the people has to survive é se a palavra entrar no coração. is if the word entered on their hearts. Porque a palavra produz fé, Because the word generates produz faith, confiança, generates trusting, produz uma visão do Senhor. generates God's E aí vision, nós não vamos and perecer. then we won't lose. Esses homens que foram levantados Those men, they were raised para governar, to govern. eles foram levantados. They were raised, Mas a missão de todos eles but all their mission, era sempre, a principal missão, their first mission was era sempre falar do Senhor. to speak about É God. sempre apresentar o Senhor. It was always to speak about God É first. sempre estabelecer a lei do It Senhor, was always to speak about the establishment of que é uma God's lei kingdom eterna. first. There is an eternal law. E é isso que nós temos que entender. It's this what we must understand. Felizmente a palavra aqui já não deixa mais a gente chegar à frente. Unhappily, we don't have time enough to speak about more things here. Porque você vai ver Because you're going to que see depois que foi feito tudo isso, that after all of this, a santificação, the sanctification, o jejum, the no eating for 3 as days, pedras, the rocks, a travessia do Rio Jordão, the Jordan River crossing, os sacerdotes com a arca, the priest with the ark, a comemoração da Páscoa, the celebrating of East. depois de todas essas coisas, After all those things, foi que veio a ordem then it came the order para Josué atacar Jericó. to Joshua to attack Jericho. Então você entender So you will que o understand povo estava super preparado. that the people was really well prepared. É uma coisa interessante This is an interesting thing. que quando Moisés tirou o povo do Egito, When Moses took out the people from Egypt, Israel não tinha guerreiros. Israel didn't have Era, warriors. era um grupo de escravos que estavam sendo libertos. It was a group of slaves that were being Mas no freed. deserto foram treinados. But on the desert they were trained. E agora Moisés tem um grupo que luta. And now Joshua had a group that fight. Está formando um exército He's forming an army para lutar, to fight, para tomar a to terra, take the land, para possuir a terra. to own the land. Mas eram pessoas preparadas. But they were people that were prepared. Não é como um pastor pegar uma igreja It's not like a pastor taking a e church não preparar esse povo. and don't prepare this E church. não preparar para a luta. Don't prepare these people to Não fight. preparar para a guerra. Don't prepare these people to the war. Quando chegou essa pandemia do When it coronavírus, came this pandemic about the muita coronavirus, gente ficou a desesperada. lot of people became desesperated. Ah, agora é o fim do mundo. Now is the end of the war. Agora é o Senhor que está voltando.
voltando. Now Jesus is coming back. Entraram em pânico. They got in panic. Como tem cristãos em pânico? How there are so many Christians in E panic. por que você está com medo? What are you scared of? Ainda que a morte nos alcance. Even if the death reaches, Você não sabe o que a Bíblia diz? don't you know that the Bible Que says preciosa é a vista do Senhor, the precious to the a Lord morte dos seus santos. is the death of His saints? Será que você não entende Don't you understand? que nós vamos para a vida eterna? We're going to eternal life. Então, ou mais cedo ou mais tarde, So sooner or later, ou de coronavírus ou de outra coisa qualquer, for coronavirus of other calls, um dia você vai embora dessa one day you're terra. going to leave this earth. Tem que entender You isso. got to understand this. Você vai para os braços do Pai. Go to the arms of Vai para a vida Father eterna. to eternal life. É claro que ninguém quer morrer. Of course, they don't want to die. Eu também não I quero. don't want also. Mas a morte não vai me intimidar. But the death. Mas eu não vivo nervoso. But I don't become. Eu não vivo apavorado. I don't live frightened. Porque se eu sair daqui, Because I know that if eu I sei para onde get eu out vou. of here, I know where I'm going to. Então viva de tal maneira, So live just according, como se você fosse viver 200 anos. just like you're going to live 200 years. Mas não tenha medo. But don't be scared. Não entre em pânico. Don't get in panic. Porque a Bíblia diz Because the Bible que o says justo that the saint jamais temerá maus rumores. will never be scared of bad humors. É uma pena que o horário acabou. It's a pity that we don't have time enough to speak more. Agora que nós íamos invadir Jericó. Now we're going to attack Jericho. Agora que eu já ia falar da estratégia de Jericó. Now that I'm going to talk about the strategy, O tempo acabou. the time is over. E eu tenho que acelerar. And I have to accelerate. Porque nós estamos no Antigo Testamento. Because I'm still in the Old Testament. E eu tenho que chegar até o Apocalipse. And I had to go to the Eu Revelation. tenho coisas importantes para I falar. have important things to speak about. Do tempo dos juízes. About the time of the judges. Do tempo dos reis. About the time of the kings. Do tempo dos About profetas. the time of the prophets. Do tempo dos About apóstolos. the time of the prophets. Do tempo de Cristo. About the time of Christ. E finalmente o Apocalipse. And finally the Revelation. Mas Deus é bom. But God is good. Deus é fiel. God is loyal. E com certeza And for sure, vai me dar a He's oportunidade going to bring me the de eu falar opportunity todas essas of coisas. speaking all those things. Então Deus te abençoe So nesta God tarde. bless you this afternoon. Estamos encerrando por causa do tempo que We're fechou. finishing because of the time. E vamos continuar. And we're going to continue Na sexta-feira, on Friday 17 horas, at 5 o'clock. vamos estar We're aqui. going to be here. E eu vou ter que encerrar Josué na sexta-feira And I have to finish Joshua on Friday e já começar a falar do período dos juízes. and start to talk about the time of the judge. Sempre te mostrando uma coisa. Always show you something. Para nós aqui na terra, We on earth são os governos de Deus. are the governments of God. Mas para o Senhor lá em But for the cima, Lord up in heaven, é apenas um governo que there's one existe. O government. governo dele. His government. Nós somos apenas aqueles que vão governando. We are only ones who keep governing. Morre e entra outro. Die and then becomes E another. morre e entra outro. Die and then enters another. Mas o governo é sempre o mesmo. But the government is always the same. Até chegar o dia Until it comes the day da volta do grande rei. that the comeback of the Que king, vai of the huge voltar king, para assumir o governo total and he's going to come back to assume the kingdom e governar para sempre. and govern forever. Vamos orar. Let's pray. Senhor meu Deus, Lord, my God, nós louvamos o teu santo e poderoso nome, we Senhor. praise to your rightful name. Pedimos a tua bênção, meu Pai, Ask for your blessing nesta tarde, on this afternoon para que todos possam compreender, ó Pai, so they all can understand a tua graça e o teu amor. your grace and your love. Que cada um seja abençoado, meu Pai. So that everyone be blessed, my Neste Father. momento, ó Pai, At this moment, my em que a Father, igreja está precisando that the demais church is needing so much de ter um governo to forte, have a strong um government, governo espiritual, a spiritual government, um governo que abra a boca e pregue a a palavra, government that open the mouth and preach the um word, governo que ensine a palavra, a government that teach the word, um governo conectado com o Senhor, a government connected to the Lord, que se dispõe a obedecer ao Senhor that is able to obey e the Lord ensinar o povo, and teach to the people ministrar para o povo and ministry to the a people palavra, the word, a palavra, the word, a the palavra. word. Eu peço isso a Ti, Senhor. I ask you this, my Father. Desperta os Teus servos, Wake up your desperta workers. os Teus Wake ungidos, up your Senhor. anointed ones. Que haja um avivamento ministerial, Make Pai. a living spirit of Que all haja um them. avivamento no meio dos ministros, Make a living spirit among all of them, para eles entenderem so they can understand que eles são os ministradores, that they are the ministries, eles são os that responsáveis they are the responsible para ones levar a Tua to palavra. bring your word. Eu te peço isso, meu Pai, I ask you this, my e te Father, agradeço. and I thank you. Te peço perdão, meu Pai, I say I'm sorry se alguma coisa eu disse que não te agradou. if I said something that Me didn't make you perdoe em happy. nome do Senhor Jesus. Forgive me in the name of E ao Jesus. mesmo tempo, meu Pai, And at the same time, my eu te Father, dou toda a honra e I toda a give you glória all the honor and all the glory da transmissão dessa tarde. of this afternoon transmission. Que o Teu nome seja exaltado, May meu your Pai, name be glorified, my Father. em nome do Senhor In the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen.
Deus te abençoe poderosamente. God bless you powerfully. Desculpe a falha que houve hoje. I'm sorry because the Não- technique failed for today. Não sei por que caiu 2 vezes I a don't know why internet. the transmission failed twice. E quem faz ao vivo é assim mesmo, né? And the ones who make the transmissions live, it's like this. Mas o Cláudio é um gênio. But my friend Claude is a Ele genius. vai ter um grande trabalho. He's going to have a lot of work. Mas ele vai emendar So he's direitinho. going to edit the E video. quando eu passar para vocês And when I give to you pelo YouTube, for YouTube, vai dar para vocês assistirem you're going to direitinho. watch properly. Deus abençoe vocês. God bless all of you. Sexta-feira, Friday, 17 horas, 5 p.m. novamente We're aqui. going to be here again. Sexta-feira eu vou tentar Friday I'm going to try pegar de Josué até o final dos to Juízes. Joshua to the end of Judges. São mais ou menos 330 anos de história. Approximately 330 years Para of vocês story. como funcionou o governo naquela So you época. can understand how was the government on these times. E depois vamos passar para os reis. And then after we're going to talk to the kings. Another Todo, kings. todo fundamento de governo que eu estou Every ministrando, foundation about kingdom that I'm ministering, você sempre vai encontrar em you todos always eles find in all of them unidade, unity, honra honor, e and autoridade. authority. Agora governo. Now it's government. Quando nós passarmos para o outro fundamento, Now I'm going to start to speak about the você other vai foundation. encontrar neles todos You're going to find in all of them unidade, unity, honra, honor, autoridade, authority, e governo. and government. Porque os fundamentos são unidos. Because the foundations are São unity, eles que sustentam o reino. are the ones that sustain God's government. Por isso são chamados That's what they are called. fundamentos do reino de Foundations Deus. of God's kingdom. Todo cristão tem que conhecer. Every Christian must know. Não é opção, é This is not an obrigação. option, it's just obeying. É dever conhecer os fundamentos So do it's reino. duty to know the foundations of kingdom. Quando nós formos para a vida eterna, meus When we irmãos, go to the eternal life, nós vamos ver o reino do we're Senhor, going to live the kingdom of o God, reino de Deus. the kingdom of the Lord. Nós não vamos ter uma igreja na vida You won't eterna. have a church in the eternal life. Nós vamos ver dentro de um We're reino. going to live in a kingdom. Por isso precisamos conhecer esse reino. That's why we must know this kingdom. Deus te abençoe. God bless you. E se Deus quiser, And if God's allowed, sexta-feira estaremos aqui. Friday we're going to be here. Sua palavra. God bless you all. Today was a huge blessing in this world, and as the Apostle Paul said, we're trying to resume the content because we have a lot of things to speak about. It's too much content, but we're trying to speak about all of things we have to speak about because this is God's purpose, this is God's will, and we are sure that God's going to bless all of your lives, my one, His one, your life, in the name of Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Ó, um beijo no coração de vocês. E se Deus quiser, sexta-feira aqui, às 17 horas.